representar crianças. Levantem o quando, reparem as questões que isto levanta. Quanto aos direitos de participação, de audição, etc. Quanto à sensibilidade que o advogado vai ter, doravante, que ter presente, exatamente na abordagem de assuntos desta natureza. A criança comunica, mas nem sempre verbalmente. Foi aqui referido a doutora Ruta Agulhas, há pouco. Dois aspectos, para mim, essenciais, tem um pouco com isto. Não é a mesma coisa ouvir uma criança em fase pré-escolar, em fase adolescente, o que é que seja. Tem conceitos e comunicação, formas de comunicar completamente diferentes da nossa. E só por mera causa é que o juiz estará dotado das ferramentas adequadas para ouvir. Já o iremos. Eu, para não ter alguma polémica, eu procuro o mais possível evitar a polémica, mas a questão é esta. Todos nós trabalhamos no terreno, todos os dias, dizemos só por mera causa, o juiz só porque é juiz, é que irá ouvir adequadamente esta criança. Que notícias é que eu vos trago da frente? Daquilo que, tudo o que eu afirmo, repito, está documentado. Eu não faço uma afirmação em público que não esteja documentado. A grande maior parte das situações que nós temos é exatamente a situação diversa. É ouvido apenas pela criança, não é ouvido pelo técnico. O técnico não está presente. Ontem mesmo estive presente numa conferência, nem o procurador lá estava, a ouvir a criança. Cuidado. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Não era isto que a norma pretendia. Não era. Mas já lá iremos detalhar um pouco mais. Relativamente à questão ao modo como ouvir a criança. É claro, quem ouviu a doutora Ruta Agulhas falar, é uma coisa, descrição do espaço para a audição da criança, meus parabéns, fantástico. Mas tive a honra de ter comparecido numa formação do Centro de Estudos Judiciários em Lisboa, que a doutora Ruta Agulhas direcionou a formação para os mestrados, e para mais, também para advogados e outros profissionais, sobre o modo de ouvir a criança, tudo isto foi dado com detalhe. A realidade é esta. Magistrados que lá estiveram, não posso dizer, não fica bem. A sala estava menos composta que esta. Na segunda-feira seguinte, eu, advogado, tive uma audição, uma criança, assisti. A senhora juíza que tinha estado nesta formação dizia: doutora, eu não sou psicóloga. Mas não, estão ali, elas ouviram, acompanharam, os psicólogos estavam lá. O juiz ficou, de posse desta informação, não teve tempo de digerir. De posse da quantidade imensa de informação que nos foi transmitida, ficou hesitante. E, portanto, limitou, condicionou, o efeito perverso da formação que por vezes acontece, é que as pessoas ficam conscientes para as suas insuficiências e então não avançam. Isto é um exemplo prático. Repare, isto que eu estou a referir é real. Eu não critico o juiz, eu faria pior ainda. Que é, em face dos elementos que eu ora estou dotado, não os testei, não os treinei, não os rotinei, isto requer treino, aquilo que a doutora Rui Luís referiu, requer muito treino, para ela é fácil, para o universo jurídico é extraordinariamente complexo, mas refere o espaço, a cor das salas, intervenientes, tranquilidade, etc. Não dou um exemplo real de ontem. Era tanta a tranquilidade quando as pessoas ouvir a criança, nem advogados, nem coisa nenhuma. Está a senhora juíza, está lá o funcionário, o resto é palha, a poesia não existe, a tranquilidade era tanta, nem o procurador lá estava. Quantos dos advogados nesta sala já não passaram por isto? Uma, duas, ou suscita irregularidade até ao fim ou não. Se não disser nada, sana-se o vício. Depois quem é que vai lá recorrer? Os seus pais estavam cá fora à porta. Aceitaram, conformaram-se, não recorrem coisa nenhuma. Ou recorrem até ao fim da diligência ou não. Depois quem é o advogado? Ou quem é o pai que vai dizer: doutor, eu desculpe lá, eu vou suscitar aqui o vício. É completamente nulo. Vossa Excelência não pode proceder desta maneira. Quando tiver com o seu procurador, não há conferência nenhuma. E depois? Qual é a consequência? Quer transmitir ao seu procurador, naturalmente, consoante ele aqui nos referiu, que de facto é extremamente valioso, mas nós na prática depois temos estas dificuldades. Temos uma boa lei, temos, não é completa, não é perfeita, como tudo na vida, está a ser bem aplicada, tenho dúvidas, mas os colegas me irão dizer a seguir. Existe neste momento, é seguramente uma ausência de meios, eventualmente de vontade política, não sei, mas a ausência de meios da sociedade para nos criar estas condições excepcionais de audição. No plano dos princípios isso seria muito bonito, na prática já nos convenciam e já nos facilitavam se realmente os magistrados tivessem a formação adequada, rotinada, curricular e uma avaliação prévia. Por que não? Afinal, o juiz é quem toma a decisão sobre a vida daquela criança. Porventura, pergunto-vos, não será o juiz quem está mais afastado da realidade da criança? Ambos os progenitores que vão ao tribunal, de uma forma ou de outra, têm contacto direto com os factos. Os técnicos que trabalham com as crianças têm uma realidade, conhecem os factos, têm uma avaliação. O juiz provavelmente sabe daquela criança naquele momento. Não será quem está mais distante dos factos? E sobre quem recai o ónus, a obrigação de decidir, de julgar?
É extraordinariamente complexo. Mas esta é a realidade que nós temos neste momento. Para que hoje em dia, como vos refiro, de facto poderá haver aqui alguma dificuldade na aplicação. Legislar é difícil, legislar já foi um esforço extraordinário, mas mais difícil será agora aplicar na prática todos estes materiais. Especialmente em relação às decisões, eu aqui tenho que citar o Sr. Procurador Maia Neto, porque de facto não podemos estar mais de acordo. O que mais temos são decisões incumpríveis. Permitam-me fazer esta citação. Isto é uma realidade preocupante. Se o juiz decide e decreta, e o último reduto da nossa dignidade humana, quando até as áreas da saúde falham, é a justiça. Nós, ao menos que haja justiça. Morreu, ao menos que haja justiça. Agora pergunto-vos, e os redutos da justiça atualmente, se eu perguntar aqui qual é o estado da justiça, o que os meus colegas cidadãos que aqui estão, mas também os outros técnicos das várias áreas me dizem, estão satisfeitos, qual é o sentimento dominante com a jurisdição, com as decisões dos tribunais de família e menores? O que mais temos são decisões incumpríveis. E o Sr. Procurador também. Pode dizer o pai, eu não cumpro, ou a mãe, aliás, esta pessoa, eu não cumpro, doutor, está escrito, mas eu não cumpro. O que é que faz esta pessoa? Nada. Isto é absoluta e profundamente verdade. Mais preocupante do que tudo o resto. A inexecuibilidade das decisões. Efetivamente, por um lado, aquelas que são de ordem sentimental, não se podem, os afetos não se fazem por decreto nem por decisão judicial, mas a inexecuibilidade das decisões vai até ao ponto de que, das sanções, bloqueassem lá o carrinho a ver se pagava ou não pagava a pensão de alimentos. É claro, nós hoje temos processos, vocês também sabem, incumprimentos, chega a demorar 2 anos, até julgamento fazem quando é tabular. Pagou ou não pagou? Não pagou, pumba. E o juiz vai fazer um julgamento, porque outra parte, não paguei, porque entretanto achei que devia, que não tinha dado consentimento, não tenho que pagar nada. Mas está lá escrito tabularmente, há uma decisão que, se não é executada, ao menos por outras razões, o advogado até pode optar por, no próprio processo, suscitar o incidente de cumprimento. Até julgamento fazem, quando a lei é tabular. Portanto, a questão é esta. É efetivamente, nestes casos, por vezes prolongado até o máximo. O problema que eu continuo a referir pode ser aqui alguma certa inércia, algum deixar andar. Nós sentimos no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, há falhas no sistema. Nós sabemos que a legislação pode não ser perfeita, mas para algum lado caminha. A regulamentação não é detalhada, nem podia ser nesta norma, no conjunto do Regulamento Geral do Processo Tutelar Civil, não é detalhada. Há espaço amplo para proteger, para atuar. Há conceitos gerais, indeterminados, sempre os houve. Sempre os houve. A forma dinâmica de colocar um instrumento legislativo para ser bem aproveitado, para ter mão de obra depois qualificada, é não regulamentar tudo em excesso. É claro que há coisas que não estão lá, mas o que é que está a acontecer? Efeito perverso. Bom, como isto aqui, agora os advogados andam-se para aí a queixar, fiz várias conferências, e bom, houve uma criança, são 7 pessoas, parece a Orquestra Sinfónica de Berlim. Está na lei, começa a contar, tudo são 7 pessoas. 7. Então agora não se faz nada. Vai para o campo da tranquilidade, conferências, nem o Ministério Público lá mete os pés. Ouvi isso aqui, estamos a falar de um caso real, passou-se ontem. Ninguém acompanhou aquela criança, não havia um único técnico a acompanhar. Eles têm 10 anos, cuidado, 10 anos é uma idade complicadíssima. Quem é que tem competências? Funcionário não era, está lá sentado a gravar. A senhora juíza ouviu sozinha. A questão é esta. A audição do menor, sem acompanhamento de um técnico, é válida. É justo. Estamos a fazer um bom serviço. Bom, as questões que existem aqui em termos do sistema é que há também alguma abertura para o juiz decretar, como continua até aqui, decretar algumas medidas que até podem ter efeitos perversos. O condicionamento que existe por parte dos progenitores é que provavelmente também não vão reagir abertamente a isto e não vão opor-se e impugnar aquilo que está ali a acontecer. A maior parte dos cidadãos que estão presentes nem percebem o que é que aconteceu. Não raramente eles entram no escritório dentro e dizem, o senhor tem esta regulação, o senhor estava lá, isto aconteceu, eu não estava lá, não percebi nada disso. Explico-me lá que eu não percebi nada. Mas aconteceu isto. Não percebi o que aí está. Naquele momento em que têm que fazer acordo, submetidos a uma pressão elevadíssima, os progenitores, muitas vezes, em que têm que fazer um acordo de repente, porque para aquela manhã estão marcadas 4 ou 5 conferências, sujeitos a uma elevadíssima pressão, não têm serenidade suficiente para compreender o que lhes está a ser proposto. Ok, eu concordo, está ali uma pessoa vestida de preto, ela deve saber melhor do que eu, o que é melhor para mim, porque é uma pessoa isenta. Só por acaso é que assim será. Vejam a importância dos advogados. É claro, a norma do artigo 18º diz é obrigatória a presença do advogado. Conversa, é obrigatório no recurso. Fora disso, afastem lá esta rapaziada daqui, vem para aqui perturbar. Desculpa
mas é um pouco a noção que nós temos na área, digamos assim, dos processos tutelares cíveis, é que o advogado é uma espécie de elemento perturbador. Há aqui um ponto, e aqui eu não concordo com o Sr. Procurador, com todo o respeito, quando diz, bom, pois há ali um momento após o 38, após aquela fase em que não houve de facto acordo, não é? Não houve audição textualizada suficientemente, digamos, sugestiva para que os pais chegassem ali a um acordo. Então, nessa altura, dizia algo deste género. Então, pronto, podem alegar aí à vontade, mas o Procurador não queria usar uma expressão, 15 dias para se insultarem um ao outro. Ora bem, isto tem a ver com a experiência profunda de um procurador que diz que quando os advogados vão articular, articulam com emotividade. Ora, o advogado também não pode ser o núncio, o veículo dos sentimentos negativos do seu cliente. E há uma certa cota parte de responsabilidade nossa. Nós, quanto mais simplesmente escrevemos, colegas farão como entenderem, o cá é tipo SMS. Porque hoje em dia nós estamos programados numa cultura de superfície para funcionar, para ouvir 2, 3, 4 frases, a partir daí a coisa desliga. Agora imaginem o juiz a ler 50 páginas, chega a meio salta, vai para o fim, o que é que este quer? Ok, vamos lá voltar ao princípio. Eu não critico isto, eu próprio também leio peças dos colegas, à primeira não tenho estômago para aquilo, tenho que ler 2 vezes, depois com vagar vejo à terceira. O que é que acontece? O advogado também tem tendência a escrever muito. Temos que passar a escrever um pouquinho menos, mas neste capítulo, há de facto, quando chegamos ao 38, nesta fase, insultem-se uns aos outros, é porque se já não houve acordo até aí, os pais estão predispostos a litigar. Alguma coisa funcionou mal. E o que é que temos? A criança continua desprotegida. Aqui vamos alegar, vamos alargar, vamos ampliar, vamos radicalizar, por assim dizer, as posições, vamos extremar posições. Pois há uns advogados com mais ou menos habilidade, que são técnicos, estritamente técnicos, e eu estou a pensar, eu estou a escrever isto, quando eu pedir aqui uma perícia, os quesitos já estão quase todos alinhados no meu articulado. Somos objetivos, o seu perito, quando olha para aquilo, não é preciso fazer quesitos. Mas quando peço quesitos com base no meu articulado. E não raramente contamos para ali uma série de misérias, nem sei se temos razão ou não, mas no fim o pedido é, olha, já agora faça-se aí uma avaliação psicológica lá ao pai ou à mãe, que parece que não joga com as regras todas, e portanto isto não é nada. E depois os técnicos da área fundamental vão dizer assim, olha, diga-me lá exatamente o que é, porque eu com isto não sei que avaliação psicológica é que pretendo, o que é isto? E não raramente, e nós encontramos isto todos os dias, os colegas fazem estes pedidos, é completamente inútil. Portanto, nós temos que articular com base num conjunto de factos ou situações que possam eventualmente instruir mais tarde os quesitos que nós vamos pedir para os senhores peritos responderem. Porque continua a existir perícia, obviamente, e ainda bem que existe. A perícia não tem nada a ver com a audição técnica especializada. Eu estou-me a alongar muito, eu vou ser o mais breve possível, muito obrigado. Relativamente aqui à audição técnica especializada, neste momento, só para vos dar nota, relativamente ao Tribunal, por exemplo, Cascais, ainda não estão a fazer nenhuma, ainda não há resultados nenhums, porque a lei entrou em vigor em outubro. Quando não há acordos, mandam-se para a audição técnica especializada. O que está a ser pedido sistematicamente, em Lisboa também não há ainda grandes resultados, a audição técnica especializada, convocam. Antes de convocar, o que acontece é que a própria Segurança Social afundou, literalmente, não consegue dar resposta e vem fazer pedidos de prorrogação de prazo para a realização da audição técnica especializada. O juiz defere automaticamente. Portanto, ainda não há resultados deste novo sistema, historicamente ainda não temos resultados, nós nos pronunciamos, sem prejuízo. Continuam a existir, obviamente, os pedidos de relatórios periciados, e são pedidas as perícias. Um aspecto ainda relativamente à questão das falhas no sistema. Eu referi há pouco que, em todos os aspectos, parece que não estamos a trabalhar todos para o mesmo fim. Eu ouvi falar da doutora Ruta Rulhas e eu gostava de fazer uma pergunta que no debate, se tiver a amabilidade de me responder, a mim não, a todos, a questão é esta. Em que medida é que um profissional desta área sente que a sua opinião foi tida em conta? Isto é, em que medida é que os próprios técnicos da Segurança Social, quando fazem os relatórios, depois também têm retorno ou feedback sobre aquilo que enviaram para o Tribunal? Ou, pelo contrário, escreveram e enviaram e depois não há resposta. Normalmente até pedem que, por favor, serem notificados da decisão preferida. Pergunto se estão ou não a receber. Eu acho que ninguém está a receber nada. Estamos a trabalhar todos, cada um por si. Isto é de tal forma grave, eu repito, agora estou na posição do advogado, que ainda muito recentemente cada um trabalha por si, como o processo é meu, ninguém toca. Em vez de estarmos todos juntos à mesma mesa. Eu passei a representar uma determinada pessoa num determinado processo. O processo tinha associado promoção e proteção, o processo de regulação, ou de incumprimento, ou de alteração. Enfim, está tudo parado, há o processo de promoção e proteção. Eu chego ao processo, cheguei ao processo há pouco tempo, e tem lá muitos relatórios, e tem avaliações periciais. Eu faço um requerimento à Secretaria, o processo é grande, e peço, Sr. Juiz, que me faculte.
enfim, pelo menos não me dão confiança do processo, que é confidencial, mas ao menos que me tire cópias, nem que sejam certidões, 4 ou 5 aspectos que lá estão. E o despacho é este, 19 de maio de 2016, está quentinho. Digo tudo o que eu aqui digo, aqui comentário. Requerimento folhas 2 de ano. Atento o caráter reservado do processo, nos termos de 88 LPCJP, defiro. Pintarola. Não brinquem comigo. Isto é seriedade. É esta a cultura judiciária que nós ainda temos hoje em dia. Interfere porquê? Porque parece que é sério meu, não venho para cá perturbar o Sr. Doutor agora, o que é que chamou para aqui? O que é isto? Um advogado a querer ter peças, cópias de algumas peças para melhor se instruir. Quantas vezes nós, advogados, nos processos de promoção e proteção, somos notificados que há lá um relatóriozinho, eu primo, não, venha cá buscar, faz favor, transcreva, eu não posso tirar uma fotografia. Não é? Pense nisso. À mão. Portanto, o advogado está fora do circuito. Eu só estou a dizer muito bem. Nós representamos o cidadão, depois representamos. E agora até a criança. Como é que alguém pode trabalhar nestas condições? Esta é a realidade que eu vos trago, meus caros. Portanto, não são só, por assim dizer, estas as falhas da constituição do advogado, e todos nós sabemos, não vamos dispensar de falar das vantagens da existência ou não de um advogado. Eu sugeri, efetivamente, em conclusão, só porque tinha aqui mais alguns apontamentos, mas eu hoje não trouxe o PowerPoint, está aqui. Eu achei que estar-vos a dar esta matéria é mesmo que já dei em várias conferências. Portanto, eu preferi fazer uma atualização das últimas reflexões que me assistiram noutras conferências e que eu recolhi de debates, e foi isto que eu vos tentei transmitir hoje aqui, perdoar-me-ão, mas acho mais eficaz, sobretudo o debate. Parece-me que, em conclusão, era necessário existir mais intervenção dos advogados. Esta obrigação da existência do advogado era importante. A diferença entre ter ou não ter advogado é decisiva. Temos várias situações dessas. Vou-vos proteger de eu estar agora aqui a referir a esses aspectos. Era importante a especialização dos próprios advogados nesta área. Era importante uma avaliação de vocação de um juiz de família, porque só por ser juiz de família, por mera casa, é que poderá ter vocação. Penso eu, desculpar-me, é um magistrado, mas é uma área altamente especializada, que exige uma vocação muito especial, porque o juiz de família, aqui ele é pai, é mãe, funciona como confessor, economista, tem que fazer as funções todas. Antropólogo, psicólogo, até é demasiado importante e era necessário, do meu ponto de vista, existir uma avaliação de uma vocação para esta matéria. A formação contínua dos juízes, relativamente às secções para obstar à inexigibilidade das decisões, criar-se uma secção só para execuções de família. As execuções do Tribunal Familiar tinham uma secção especializada só para esse efeito. Libertar os funcionários que dão consultas ao balcão é todo o dia, a toda a hora. Dão consultas ao balcão. Nem digo mais nada, já vi pela vossa reação que sabem mais disso que eu. É terrível, mas é verdade. Mas é assim. E depois, outra proposta, os processos que são por acordo homologado para homologação, acordo entre pai e mãe, se tivessem natureza urgente, normalmente são os mais fáceis de despachar logo as dependências. O procurador olha, vê se está bem, satisfaz os interesses, promove o seu juiz, ouve ou não ouve os pais e homologa. Portanto, ter natureza urgente pode parecer desconcertante, mas desbloqueava muitas situações em tribunal. Enfim. E uma assessoria técnica aos tribunais dentro do próprio tribunal. Permite uma comunicação direta entre os técnicos, são os olhos e os ouvidos do juiz no terreno, e estar em linha direta com o juiz. Doutor, eu achei isto, eu fiz, porque eles são imparciais. Finalmente, vou-vos culpar a importância da intervenção do advogado, como referi, mas não queria deixar de vos falar só mesmo em 10 segundos sobre a situação da coparentalidade ou da igualdade dos pais, de um ponto de vista estritamente jurídico. Nós hoje falamos realmente do superior interesse da criança, esgotamos toda a nossa temática, centrando, focando na criança. Muito bem, mas para além da criança há mais vida. Quero-vos eu dizer o seguinte, vou hoje introduzir aqui um tema que provavelmente desenvolverei em situações futuras. Não há dúvida nenhuma que a lei permite e exige que haja amplas oportunidades de convívio dos progenitores, ambos com a criança. Por outro lado, os pais, progenitores, têm a obrigação de assegurar a saúde, a educação, segurança do filho, tudo. Portanto, estamos aqui no centro de um verdadeiro dever que recai sobre os pais. Parece-me que, correlativamente, existe este conjunto de deveres que constam da lei como deveres associados à filiação. Ora, um pouco de forma cartesiana, eu diria, se correlativamente existem direitos em função destes deveres que eu enunciei. Ou seja, o direito que pai e mãe têm de educar e o direito que a criança tem a inseparabilidade dos pais
em relação a esta criança. A ser assim, temos aqui um nível equilibrado entre o direito, o superior interesse da criança, o direito a ver assegurada a segurança, a saúde,